Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Cursinho do Espanha. Eu sou o Marcelo Espanha, estamos começando a aula número 3 do curso Noções Básicas de Direito. Por isso eu peço joinha, peço para que se inscrevam no canal, acione os sininhos das notificações, compartilhem este vídeo, deixem seus comentários, ajudem o Espanha a desenvolver o canal. Meus amigos, assistindo este vídeo até o final, vocês irão conseguir responder a todas as questões de concurso sobre o artigo 2º da Constituição Federal, que é o tema da nossa aula de hoje. É muito fácil, muito tranquilo. Vamos ver o que diz o artigo 2º da Constituição Federal? Vamos lá? Artigo 2º, está aqui na tela. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Repito, artigo 2º da Constituição Federal, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Meus amigos, minhas amigas, apresento-lhes o princípio da tripartição dos poderes, também conhecido como princípio da separação dos poderes, também conhecido como princípio dos checks and balances, também conhecido como princípio dos freios e contrapesos, também conhecido como a teoria do Barão de Montesquieu. Nossa, Espanha, quantos sinônimos? Muitos sinônimos que caem na prova. Sabendo esses sinônimos, vocês conseguirão responder a muitas questões, porque o examinador malvado vai perguntar: qual o princípio que está veiculado no artigo 2º da Constituição Federal? Princípio da separação dos poderes? Se perguntar checks and balances, muito poucas pessoas irão responder, somente aqueles que assistiram a aula no cursinho do Espanha. Enfim, saber os sinônimos é muito importante. Para entender o artigo 2º, nós temos que fazer uma viagem ao passado e ter um conceito na nossa cabeça. Qual é esse conceito? Que o direito é um produto histórico, ele é construído através da história. Não foi o Constituinte de 1988 que criou esse negócio aí de separação dos poderes. Isso aí surgiu na França do século XVIII, 1789, Revolução Francesa. Naquela época, uns malucos começaram a cortar cabeças, acabaram com as monarquias absolutistas, criaram o constitucionalismo, rule of law, not rule of man, princípio da legalidade, dividiram o poder. E por que isso? Porque antes da Revolução Francesa, nós tínhamos as monarquias absolutistas na Europa. O rei é que mandava! E qual que é o problema do rei mandar? Tudo era vontade do rei, o poder de vida, de morte, de criar impostos, obrigações, era na vontade do rei. Se ele acordasse de manhã e falasse: você está condenado à morte, ó, já era. Torcer para que ele mudasse de ideia à tarde, desse tempo ainda. Isso gerou uma revolta no populacho, na população, no povo. E cabeças rolaram, não é? Porque todo aquele que tem um poder muito grande em suas mãos abusa do poder. Nossa, Espanha, que frase bacana. É sua? Não, não é minha. É do Barão de Montesquieu, o pai da criança, o pai da tripartição dos poderes. Então, assim, o artigo 2º da Constituição Federal, ele é fruto de um processo histórico da Revolução Francesa. O pai da criança é o Barão de Montesquieu, né? Muito fácil, muito tranquilo. Não se preocupem com a grafia dos termos que eu estou falando. Na descrição do vídeo tem um resumão, a receita de bolo, com tudo isso escrito. Prestem atenção, entendam a aula, né? Prestem atenção nas pegadinhas de concurso que eu vou ficar falando durante a aula, que isso vai ajudar muito. Não se preocupem com a grafia. Depois vocês leem com calma a receita de bolo, o resumão na descrição do vídeo. Tá. O artigo 2º fala que são independentes e harmônicos entre si o legislativo, o executivo e o judiciário. Bom,
já sabemos que o artigo 2º fala da teoria da tripartição dos poderes, da teoria dos 3 poderes. O que faz os 3 poderes? Cada um deles. Tá. O legislativo, ele faz as leis. Ele faz as leis. E ele também fiscaliza o executivo. O legislativo fiscaliza o executivo. E aqui, observação. Todo mundo sabe, ou pelo menos todo mundo deveria saber, que o legislativo faz as leis. Mas ninguém sabe que o legislativo também tem a função de fiscalizar o executivo. Tá? Guardem isso. Poucas pessoas sabem. Nem os que ocupam as vagas no legislativo sabem que eles têm que fiscalizar o executivo. Enfim, o poder executivo, ele administra, ele cumpre as leis emanadas do legislativo e presta serviços públicos para a população, ele administra, né, o nosso país, né? Uma maneira bem simples. Acho que eu bati no microfone, enfim. Uma maneira bem simples, né? E o judiciário? O judiciário, ele aplica a jurisdição. Um conceito romântico de jurisdição. Jurisdição é aplicar o direito ao caso concreto, pacificando a sociedade. Jurisdição é aplicar o direito ao caso concreto. As leis que foram feitas pelo legislativo, o judiciário aplica as leis pacificando a sociedade em caso de conflito. Se os particulares não se entendem, vão para a justiça, é a justiça que vai dizer quem está certo, quem está errado. Se os poderes legislativo e executivo não se entendem, né? É o judiciário que diz quem tem razão, que dá a última palavra. Tem uma frase muito comum aí no meio jurídico, né? Decisão judicial não se discute, apenas se cumpre. Por quê? Quando o judiciário decide e transitou em julgado, já não tem mais recurso, né? A função jurisdicional, ele põe fim a um conflito. Então, teoria da tripartição dos poderes. Eu tenho 3 poderes, isso vem desde a época da Revolução Francesa. O legislativo, ele legisla e fiscaliza o executivo. O executivo cumpre as leis do legislativo, né, prestando serviços públicos, não? E o judiciário tem a jurisdição, exerce a jurisdição aplicando direito ao caso concreto, pacificando a sociedade. Eles são independentes e harmônicos, cada um tem a sua função. Certo? Com o que eu falei para vocês, vocês conseguem responder mais questões de concurso. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais aí. O que eu falei anteriormente para vocês são as funções típicas de cada poder. Repito, função típica do poder legislativo: fazer as leis e fiscalizar o executivo. Função típica do poder executivo é a função administrativa, é administrar, é cumprir as leis. Função do poder judiciário, função típica do poder judiciário, é a função jurisdicional, aplicar o direito ao caso concreto, pacificando a sociedade. Só que cada poder também tem funções atípicas. Tem funções atípicas. Isso vai cair na prova. Vocês precisam saber que o artigo 2º veicula o princípio da separação dos poderes. Vocês precisam saber o que faz o legislativo, o que faz o executivo, o que faz o judiciário, e que tem funções típicas e funções atípicas. Vocês já sabem quais são as funções típicas dos 3 poderes. Agora vou falar as funções atípicas, dando alguns exemplos para vocês guardarem em suas mentes. Atipicamente, o poder legislativo tem a função administrativa. Por exemplo, as mesas da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional, eles exercem função
administrativa, porque o poder legislativo tem funcionários, não? Então, eles administram toda aquela estrutura para o poder legislativo funcionar, né? Atipicamente, o poder legislativo também tem função jurisdicional. Exemplo crasso que vem na cabeça, o impeachment do presidente da República, do governador do estado, do prefeito, ele é votado, né? Ele é analisado pelo poder legislativo, é um julgamento, é uma função atípica. O poder legislativo exerce a função jurisdicional. Olha que legal isso para cair na prova. O poder executivo também tem funções atípicas. Exemplo, o poder executivo federal, a União, ele pode legislar através das medidas provisórias. Medida provisória não é lei, mas tem força de lei, é uma função atípica do poder executivo. Olha que legal! O poder executivo também exerce a função jurisdicional. Vocês já ouviram falar em processo administrativo disciplinar? Eu passo num concurso para o governo federal, para o governo estadual, para o governo municipal, né? Piso fora da faixa. O que vai acontecer comigo? Sofrerei um processo administrativo disciplinar, posso perder o meu cargo público. É uma função atípica do poder executivo. Poder judiciário, função típica, a jurisdição, aplicar o direito ao caso concreto, pacificando a sociedade. Mas o poder judiciário também exerce a função administrativa, né? Cada tribunal ele tem a função administrativa de organizar os seus serviços, o seu quadro de funcionários, é uma função atípica, ele administra orçamento para manter a justiça funcionando. E o Poder Judiciário também tem a função atípica legislativa. Exemplo, o TSE, a cada eleição, emite resoluções com normas jurídicas. Essas resoluções têm força de lei. Então, Espanha, quer dizer que os três poderes têm funções típicas. A função típica do poder legislativo é legislar, criar leis e fiscalizar o executivo. Mas o legislativo também tem funções atípicas, que é julgar, por exemplo, os casos de impeachment, função jurisdicional, que é julgar os casos de impeachment, perdão, e a função administrativa, que é organizar os seus serviços, os seus funcionários. É isso aí. O poder executivo, que a função típica é administrativa, é cumprir as leis, é prestar serviços públicos, também tem função atípica legislativa. Exemplo, a medida provisória na esfera federal, certo? O poder executivo também tem a função atípica jurisdicional, processo administrativo disciplinar, né? Também. O poder judiciário, que a função típica é a jurisdição, também tem funções atípicas, normativas, por exemplo, a edição de resoluções pelo Tribunal Superior Eleitoral nos anos das eleições? Sim. O Poder Judiciário também atipicamente exerce a função administrativa? Sim, porque ele organiza os seus serviços, os seus funcionários, administra recursos, pessoal. Por isso que nós temos três poderes harmônicos e independentes entre si, com funções típicas e com funções atípicas. Isso vai cair na sua prova. Vão ter questões perguntando de funções típicas e funções atípicas. Mas é muito fácil, muito tranquilo. Vocês vão passar com galhardia por essas questões. Caminhando para a fase final, mas muito importante, as cerejinhas do bolo desta aula. Por isso, não desliguem. Continue assistindo o vídeo, muito importante. Quem não assistir vai perder uma parte muito importante da aula, hein? Muito importante. Vocês já sabem dos três poderes, vocês já sabem das funções típicas e das funções atípicas, e a cerejinha do bolo
Voltando para a aula passada, quando eu falei do artigo 1º da Constituição Federal, eu falei do princípio federativo, que o Brasil era uma federação que tinha esferas de poder, a esfera federal, a esfera estadual, o Distrito Federal e a dos municípios. Eu tenho que conjugar, eu tenho que interpretar o princípio da separação dos poderes junto com o princípio federativo. Guardem isso, muito, muito importante. Na esfera, eu tenho 3 esferas de governo no Brasil, princípio federativo. Eu tenho a esfera federal, eu tenho a esfera estadual, eu tenho a esfera municipal. Observação, quando eu falo esfera estadual, eu falo do Distrito Federal também. O Distrito Federal é um ente federativo híbrido. Ele tem competências do Estado, mas competências dos municípios. Mas, assim, para fins de estudo, vamos colocar ele na esfera estadual, tá? Então, pelo princípio federativo, artigo 1º da Constituição Federal, eu tenho esfera federal, esfera estadual e esfera municipal. Pelo princípio da separação dos poderes, eu tenho o poder legislativo federal, eu tenho o poder executivo federal e eu tenho o poder judiciário, opa, quase que eu me embanando, o poder judiciário federal. Mas eu também tenho, na esfera estadual, o poder legislativo, eu tenho o poder executivo estadual e eu tenho o judiciário estadual. Na esfera municipal, eu tenho o poder executivo municipal, eu tenho o poder legislativo municipal e eu tenho... Já sei, Espanha, já sei! Eu tenho a justiça municipal? Não, cuidado, perigo. Mas Espanha tem fórum na minha cidade. Tá, não existe justiça municipal. O fato de ter o fórum na sua cidade pode ser da Justiça do Trabalho, Justiça Federal, é a primeira instância, mas não existe poder judiciário municipal no Brasil, certo? Mas existe poder judiciário federal e o estadual, ok? Então, nas 3 esferas de governo, União, estados e municípios, eu tenho 3 poderes. Na federal, 3 poderes. Na estadual e na municipal, eu tenho o executivo e o legislativo. Não tem poder judiciário municipal. Guardem isso. Muito importante. Se cair na prova, muitos valorosos concursando serão feridos de morte. Menos vocês que assistiram às aulas do cursinho do Espanha. Quem é o Legislativo Federal? É o Congresso Nacional. O Legislativo Federal é o Congresso Nacional, que é dividido em 2 partes. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A Câmara dos Deputados são os representantes do povo, os deputados federais. O Senado Federal, eles são os representantes dos estados brasileiros, ok? Vivemos numa federação com vários estados. Cada estado possui 3 senadores. Eles são os representantes dos estados. Isso, se cair na prova, muito pouca gente vai conseguir acertar. Mas não se preocupem, guardem essa ideia inicial. Quando nós formos avançando no curso Noções Básicas de Direito, nós vamos aprofundar isso. Agora, no começo, eu quero que vocês saibam que o Legislativo Federal é composto pelo Congresso Nacional, que é dividido em 2 partes. A Câmara dos Deputados, representante do povo, e o Senado Federal, representante dos estados. O Poder Executivo Federal é o presidente da República, ele é o chefão do Poder Executivo Federal. Esse é tranquilo, né? E a Justiça Federal é o Poder Judiciário Federal, o Poder Judiciário Federal, né? Na esfera estadual, nós temos o Poder
legislativo, que são as assembleias legislativas. No Distrito Federal é a Câmara Legislativa, certo? São os deputados estaduais, ou no caso do Distrito Federal, são os deputados distritais. Quem é o poder executivo estadual? São os governadores dos estados, eles são os chefes do poder executivo estadual. E quem é o poder judiciário estadual? São as justiças estaduais. Cada estado possui uma justiça estadual. Certo? Não se preocupem com essa questão da justiça, eu só quero que vocês saibam agora que tem justiça federal, esfera federal, justiça estadual, e que no município não tem justiça municipal. Quando eu for tratar do poder judiciário, eu vou fazer um esquema que vai resumir toda a justiça brasileira e vocês vão gabaritar todas as questões envolvendo as normas constitucionais sobre justiça. Vocês vão ter uma visão bem geral do que é a justiça brasileira. Agora eu quero que vocês guardem que o poder judiciário na esfera estadual são as justiças estaduais e que cada estado tem uma justiça estadual. Na esfera municipal, o poder legislativo municipal é composto pelas câmaras municipais, são os vereadores, os representantes do poder legislativo municipal. E o poder executivo municipal é composto pelos prefeitos, certo? Certo? Muito fácil, muito tranquilo. Com essas informações que eu passei para vocês, na aula de hoje, vocês vão conseguir fazer inúmeras, mas inúmeras questões de concurso envolvendo o princípio da separação dos poderes. Rememorando, esse início de curso, eu vou trabalhar bem devagarzinho os 4 primeiros artigos da Constituição Federal. Por quê? Porque eles sempre caem em prova de concurso. E são questões muito fáceis que vocês não podem errar. Não podem, tá? Estamos na aula número 3. Na aula 4, falarei sobre o artigo 3º da Constituição. Na aula 5, falarei sobre o artigo 4º da Constituição. Na aula 6, vai ser uma aula só sobre resolução de questões de concurso envolvendo os 4 primeiros artigos da Constituição Federal. Assistindo essas aulas e fazendo a resolução de questões, vocês vão gabaritar todas as questões, inclusive as com pegadinhas de concurso público envolvendo os direitos fundamentais, envolvendo os 4 primeiros artigos da Constituição Federal. Então, acompanhem o curso na sequência, né? Acompanhem as próximas aulas, né? Em tese, a cada semana eu vou conseguir colocar uma aula do curso Noções Básicas de Direito. Bom, agradeço a atenção de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, ótimos estudos e, principalmente, deixem o joinha, adoro essa parte, inscrevam-se no canal, compartilhem os vídeos, né? Assinalem os sininhos das notificações. Ótimos estudos, mais uma vez, forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima e tchau!